Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Jeremias, capítulo 29, e nós vamos ler do versículo 10 até o 14. Apenas do 10 ao 14. Jeremias 29, Jeremias 29, de 10 a 14. Hoje é dia de celebração da ceia do Senhor, é dia de reflexão profunda, antes da gente participar desse sermão dramatizado. Todos acharam? Amém. Jeremias 29, de 10 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, vem falar ao nosso coração, Senhor. Vem abrir o nosso entendimento, traz luz de entendimento celestial a essa palavra, de modo que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente impactados com aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Tira-nos da mornidão espiritual, reacende a chama do primeiro amor nos nossos corações, faz-nos, Senhor, buscar ansiosamente esse avivamento que tanto precisamos, Pai. Faz assim conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, o pastor já falou, nós estamos recebendo 3 visitantes aqui, são 3 missionárias, elas vão ficar em pé para a igreja conhecer, por favor, Thaís, Sâmia e Eunice Cristiane, depois a igreja vai abraçá-las. Obrigada, meninas, obrigada pela presença, que Deus as abençoe muito. Meus amados, a gente descobre logo de início aqui, que quando clamarmos com sinceridade ao Senhor, então seremos ouvidos. Primeira coisa que a gente aprende com o texto, logo de saída. E o texto lido faz parte do contexto geral da carta enviada pelo Senhor, por meio do profeta Jeremias. Essa carta começa, na verdade, no versículo 4, e se estende por praticamente todo o capítulo 29. Essa carta foi inspirada por Deus, por meio do profeta, aos cativos em Babilônia. E a finalidade desta carta era alertar o povo a respeito dos falsos profetas que se levantavam em meio ao povo, trazendo uma palavra que vinha ao encontro do anseio do povo, que era a libertação do jugo de Babilônia. Mas eram profetas segundo os próprios corações deles. O Senhor não mandara aqueles profetas. Jeremias então é usado aqui, profeta chorão, ele é usado pelo Senhor para alertar o povo a não confiar nesses profetas mentirosos, nesses prognosticadores. E aqui logo de cara a gente faz um parêntese para alertar a igreja com relação a determinados momentos que muitos de nós passamos, e se a gente parasse aqui agora para testemunhar, todos nós estamos passando por algum tipo de estreito, por algum momento dramático,
Invariavelmente nessas horas, nós queremos encontrar depressa uma rota de fuga. E quem não quer ouvir uma palavra de que tudo vai ficar bem? Tudo vai ficar bem, sim, mas no tempo do Senhor. Não adianta a gente querer trazer prognósticos acerca de algo que o Senhor está permitindo com vistas ao nosso crescimento espiritual. O profeta Naum, ele diz algo, ele traz uma revelação para nós interessante no capítulo 1, versículo 3, parte B do versículo, ele diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, meus amados, isso significa que nem sempre a tempestade ou mesmo o cativeiro é um mal em si mesmo. Muitas vezes ele faz parte dessas situações dramáticas que nós todos temos vivido. Muitas vezes elas fazem parte daquela estranha e eficaz didática de Deus. O Senhor, Ele continua fazendo caminhos na tormenta. Nenhum mestre da parte de Deus é tão eloquente e tão convincente quanto o sofrimento. E a gente não está trazendo à igreja, nem hoje, nem nos outros dias, uma apologia ao sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Mas muitas vezes esses sofrimentos, essas horas dolorosas, essas vias dolorosas, são extremamente necessários para que nós acordemos e nos voltemos ao Senhor. Muitas vezes, por ouvir esses revelamentos e essas profetadas, isso tem gerado frustração, decepção, tristeza. E adivinha contra quem? Contra o Senhor. Mas o Senhor usou aquela pessoa para me dizer que o meu sofrimento ia acabar logo. Minha sogra orou pelo meu marido, pela conversão dele, pela volta para o Senhor, 48 anos. A nossa irmã Edna, ela disse que orou 40 anos por uma situação. O Senhor não resolveu a situação, mas resolveu a situação no coração da irmã, aquietando o coração dela. Então a gente precisa ser sensível à voz do Espírito de Deus, a gente precisa aprender essa comunicação espiritual com o Senhor. E não dar ouvidos a determinadas situações que não provêm de Deus. Precisamos ficar espertos e não dar ouvidos a esses sonhadores, prognosticadores, que têm sido pedras de tropeço à vontade soberana de Deus. Se a dificuldade fizer parte de um plano que Deus tem para nossas transformações, eu quero dizer uma coisa a você. Você vai passar. Você vai atravessar o tempo que for preciso. Não tem jeito, nós passaremos por ele. O texto lido nos traz 3 revelações quanto ao propósito de Deus para as tempestades da vida, pelas quais inevitavelmente passamos. E eu queria compartilhar com vocês. Primeira revelação: a tempestade, a dificuldade, a tribulação tem prazo de validade, tem tempo para acabar. E o Senhor diz: assim diz o Senhor, quando se cumprirem, se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Amém? Amém. Enquanto o Senhor prepara a nossa vitória, invariavelmente Ele nos prepara para recebê-la. Ele pode responder sim, Ele pode responder não, e Ele pode dizer: espere pelo meu tempo. E eu tenho certeza que o Senhor está dizendo para muitos de nós hoje: espere pelo meu tempo. Ele virá. Enquanto não se cumprirem os dias determinados para que sejam consolidadas as mudanças em nossos corações, nada acontecerá. E esse tempo, de certa forma, é determinado por nós. Como assim?
quanto mais nós endurecemos os nossos corações, mais a vitória será postergada. Muitas pessoas têm o ofício de professor. Irmão Newton está ali, a irmã Mércia, Renata, Oneide já foi muito tempo professor, e tem outros irmãos aqui que têm essa atribuição. E numa sala de aula, tem vários tipos de alunos. Tem aqueles que assimilam as lições rapidinho. Tem aqueles que é preciso um reforço. Não vou usar a expressão segunda época hoje, tá certo? Desculpa aí. Mas tem aqueles que precisam um reforço demorado para que ele possa acompanhar a turma. Espiritualmente é do mesmo modo. Muitos de nós precisamos desse reforço. Então, não adianta os mestres da autoajuda e os gurus tentarem dizer o contrário, nem profeta, nem visionário, nem prognosticador. Propósito de Deus se cumpre. E aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. O Senhor, Ele é implacável quando Ele tem de nos transformar. Se Ele tiver um propósito ministerial, então, viu, meninas? Misericórdia. Ele vai moldá-las, Ele vai moldá-los segundo a sua soberana vontade. Segunda revelação. Só Deus conhece os pensamentos que tem a nosso respeito. Ele diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Estou lendo na versão da NVI agora. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando pedimos algo ao Senhor, só Ele conhece o tempo e o modo de fazer o que desejamos. Se aquilo que desejamos for para a glória e honra do nome dEle. Tem mais essa. A ferramenta que Ele vai usar para quebrar o coração endurecido vai depender do material de que é feito esse coração. Ele pode usar um simples martelo ou pode usar dinamite. O Senhor é martelo que esmiuça a penha. E Ele vai esmiuçar essa penha, que é esse coração. Não tenha dúvida. Uma coisa o texto deixa bem claro. Tudo concorrerá para o bem. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. O cativeiro de Babilônia durou 70 anos. Gente, 70 anos. E eu não estou dizendo a você que a situação que assola você vai passar de 70 anos. A minha sogra esperou 48. Eu não sei quanto tempo vai esperar. Mas eu quero dar uma sugestão a vocês. Melhor cooperar com Deus. Se eu fosse você, cooperava. O Senhor sabe fazer caminhos no meio das nossas piores tormentas. E fazer com que a nossa bênção chegue nas nossas mãos. Então é melhor ser humilde. Humilhai-vos ante a poderosa mão do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Terceira revelação. Nenhuma oração fica sem resposta. Ao tempo de Deus, todas serão respondidas. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Uma das coisas que eu tenho percebido muito, é uma tendência dos nossos dias, são as orações muito pomposas, as orações muito demoradas, e que muitas vezes a gente está muito mais preocupado em mostrar para as pessoas que nós sabemos orar, do que um rasgar-se diante de Deus. Existem as orações congregacionais, como nós fazemos aqui,
abrindo o culto. Existem aquelas orações feitas nas nossas reuniões de oração, orações oportunas, importantes uns pelos outros, mas nada substitui aquele orar em secreto. Entra no teu quarto, fala ao teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Mas esse pai que vem em secreto, ele vê muito mais do que simples palavras. O Senhor é aquele que sonda a mente e prescruta corações. Ele vai na profundidade do nosso ser. Nesses dias a gente tem ministrado sobre perdão a algumas pessoas. E muitas delas diziam assim: olha, está difícil para mim. Eu não consigo perdoar. Eu não sinto vontade de perdoar. E eu dizia a uma delas, eu digo, olha, você precisa aprender a perdoar para poder sentir. Perdão é uma ordem de Deus. E à medida que a gente vai gotejando em oração esse perdão, mesmo sem sentir nada. E nessa oração a gente precisa dizer a Deus: Senhor, eu não estou sentindo nada, eu não estou com vontade de perdoar, mas eu estou fazendo em obediência à tua palavra. Eu estou liberando perdão sobre essa pessoa, eu estou abençoando a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E você vai fazer isso até que a memória da dor seja apagada. Mas seja sincero diante de Deus. Se for preciso, diga ao Senhor: Senhor, eu não estou com vontade de perdoar, não estou com vontade de voar na goela dela. Mas a sua palavra está mandando eu fazer. Então seja sincero, seja sincera na sua oração, porque o Senhor, antes que a sua palavra chegue à boca, o Senhor já conhece. O Senhor é especialista em aparar lágrima de crente, sobretudo quando essas lágrimas não são de crocodilo. São aquelas lágrimas sinceras, aquelas lágrimas verdadeiras que brotam do mais profundo do nosso coração. Deus se agrada da sinceridade. Na verdade, Ele sonda mentes. Você já imaginou alguém olhar para você e saber o que você está pensando? Deus sabe. Ele consegue ver tudo. Ele deseja que o busquemos de todo o coração. Só aí Ele se deixará achar e mudará a nossa sorte, a sorte daquele que o busca em verdade. Ele não olha nem se impressiona com as nossas performances espirituais, com as nossas exterioridades espirituais, com as nossas roupas. Ele se impressiona com aquilo que Ele vê no nosso coração. Tem um texto muito interessante que está em Isaías, não precisa abrir, só escuta, é um texto relativamente longo, mas eu peço licença a vocês para lê-lo, que diz o seguinte: será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Ou um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas não faltam. Amém. O que é que esse texto
nos traz para nós hoje? O que é que essa breve meditação traz para nós? O que é que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, as nossas tribulações, tempestades, dificuldades desta vida têm prazo de validade. O Senhor Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Segundo lugar, o tempo de duração de nossos cativeiros é o tempo de duração da nossa rebelião. A obediência nos capacita a receber o que está reservado para nós. Em terceiro lugar, o Senhor é especialista em fazer caminho nas piores tormentas que nos assolam, porque só Ele conhece os pensamentos que tem a nosso respeito. E finalmente, nenhuma oração ficará sem resposta. O Senhor disse para você hoje: aguarde um pouquinho mais, a resposta já está vindo. Em nome de Jesus. Amém? Amém.